Bom, turma, então estamos aqui para finalizar a videoaula a respeito do trabalho realizado pela Força Elétrica e faltou resolver um exemplo, né, de resolução de exercício envolvendo os cálculos do trabalho realizado pela Força Elétrica. Bom, então temos aqui a situação exemplo. A figura a seguir mostra uma região campo elétrico uniforme de módulo E. Determine. Então aqui tem a figura, ó, a região de campo uniforme. Aqui não está mostrando aquelas placas que eu comentei com vocês quando expliquei a respeito do campo uniforme. Nem sempre vai aparecer, tá? Mas a gente sabe que o campo é uniforme por quê? Bom, além do próprio enunciado ter falado, vejam que as linhas de campo, elas estão fixas numa direção, numa orientação, a mesma distância, e elas não mudam a distância entre si. Portanto, temos uma região de campo uniforme, tá? Então, vendo essas linhas tracejadas, uma tem uns 60 volts e outra tem uns 10 volts, essas linhas tracejadas são as superfícies equipotenciais. Na superfície equipotencial, ou seja, onde o potencial é o mesmo, e essa superfície, como eu cheguei a ver em algumas respostas de vocês nos exercícios da semana passada, a superfície equipotencial sempre vai ser perpendicular às linhas de campo. Tá? Então, temos uma superfície equipotencial de 60 volts e a outra de 10 volts. Tá? Então, pergunta da letra A. Determine o módulo do campo elétrico E. E a pergunta da letra B. Determine a energia cinética adquirida por um elétron quando solto na região de potencial 10 e atingir a região de potencial 60 volts. Bom, reparem aqui ainda na figura que essa distância da região de 60 para de 10 é de 40 centímetros. Então, primeiro, resolvendo a letra A, para calcular o campo elétrico, usaremos a relação U é igual a E vezes D. Então, a unidade de medida é importante. Eu percebi que nos exercícios da quinzena anterior, alguns de vocês estavam esquecendo de fazer essas mudanças de unidade. 40 centímetros seria o equivalente a 0,40 metros. Quem pensar em utilizar aquela potência de 10 na notação científica, aí no caso ficaria 40 vezes 10 a menos 2, funciona também, tá? Mas nesse exercício especificamente, eu acho mais fácil já deixar direto em decimal do que utilizar a notação científica. A diferença de potencial, diferença é o quê? É um menos o outro, né? Então, potencial de 60 menos o potencial de 10 dá 50. Diferença de potencial é de 50 volts, tá? Cuidado! Quando um dos potenciais for negativo, por exemplo, se fosse um dos potenciais fosse menos 10, ia ter um joguinho de sinal, tá? E ele acabaria ficando positivo. Não é o caso desse exercício, então seguimos com o cálculo. 60 menos 10, diferença de potencial, DDP, é igual a 50 volts. Entenderam? Diferença de potencial, a sigla DDP, não sou eu quem inventou isso, tá? É muito comum se referir a essa diferença de potencial apenas chamando de DDP. Bom, então temos a equação, U é igual a E vezes D, U é minha diferença de potencial, que é 50, é igual a E, meu campo elétrico, vezes 0,40, passo 0,40 dividindo, 50 dividido por 0,40 dá 125. Unidade de medida de campo elétrico, newtons por coulomb. Opa! A partir de agora, nós já podemos deduzir uma outra unidade de medida para o campo elétrico. Estão vendo que U é igual a E vezes D, de acordo com a equação? Ou seja, o campo elétrico é potencial dividido pela distância, de forma que a unidade de campo pode ser também volts por metro, tá? Não existe preferência, as duas são do sistema internacional, E as duas são equivalentes, tá? Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro, tá? Belezinha com a resposta do item A, vamos ao item B. Para calcular a energia, a gente vai utilizar aquela equação do trabalho realizado pela força elétrica, tá? O tal, a letrinha, né, que representa o trabalho, é igual a U vezes Q. Pode utilizar aquele epsilon, aquela outra letra que parece o E também, tá? Depende do livro didático, traz uma ou traz outra. O importante é saber que esse trabalho está relacionado com a energia que a partícula vai adquirir.
Um detalhe, não falou qual é a carga da partícula, mas falou que é o elétron. Lembra qual que é a carga do elétron? Menos 1,6 vezes 10 elevado a 19. É isso aí. A diferença de potencial, 10 menos 60 é igual a menos 50. Pera, professor. Por que você colocou agora o 10 menos 60? Volte lá no enunciado, você vai observar que diz a diferença de potencial que a partícula vai do potencial de 10 para o de 60. E por que acontece isso? Porque o elétron é negativo. A partícula negativa ela vai do menor para o maior. Se fosse uma partícula carregada com carga positiva, ela ia do maior para o menor. Tá? Como é uma partícula se movendo naturalmente, o elétron ele se move do menor para o maior. Por isso que o potencial fica negativo. Tá? Então, trabalho é igual a U vezes Q. Então, trabalho, isto é, a energia adquirida vai ser o menos 50 vezes a carga do elétron, que também é negativa, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, menos com menos, mais 50 vezes 1,6 dá 80 vezes 10 a menos 19. Colocando a notação científica, né? Anda uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente, ficaremos com 8 vezes 10 elevado a menos 18, unidade medida de trabalho, de energia, joules. Certo? Bom, gente, era isso que faltava eu trabalhar com vocês. Um exemplo. Agora tem a listinha de exercícios, ok? Bom estudo a todos.